Fala, valioso, valiosa, fala turma, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre os pilares para a qualidade das contas públicas, beleza? Se você está me ouvindo, já me confirma aí se você está me ouvindo. E vamos falar hoje sobre alguns pilares para que você possa entregar com mais qualidade as suas contas anuais, né? Quando eu falo aí de contas anuais, entenda você que nós estamos falando sobre o que abraça principalmente a atuação da contabilidade, por que não a atuação dos controladores internos também, sobre a avaliação da entrega das contas anuais. Então a gente vai falar sobre receita, despesa, sobre restos a pagar, fonte de recursos, o que envolve a entrega dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, enfim. Então, quando eu falo assim de qualidade na entrega das contas anuais, eu quero dizer fundamentalmente isso na prática, né? Sobre a entrega da prestação de contas anual, a entrega das contas. Se você atua com a prestação de contas anual, comenta já para mim aqui. Se você atua com a entrega da PCA, se você já trabalha colocando a mão na massa na prestação de contas anual, ou se você não tem ainda essa possibilidade, faz assim, ó, quem já faz isso, quem já atua com a prestação de contas anual, põe a mão na massa, direta ou indiretamente com isso, digita para mim de qual município, estado você está acompanhando essa aula aqui de hoje, tudo bem? Essa live, mesmo que você esteja vendo depois a gravação disso. Quem ainda não atua direta ou indiretamente com a prestação de contas anual, comenta para mim aqui nessa aula, tá? Nessa live aqui, comenta para mim que ainda não faz. Fala assim, ainda não, porque eu já vou saber que você ainda não faz, mas gostaria de atuar, gostaria de fazer, por isso está acompanhando essa aula aqui de hoje, tá bom? Antes de a gente dar prosseguimento, eu quero já dar aqui boa noite, né, para o pessoal que está nos acompanhando. A gente está aqui ao vivo no Instagram, então estou aqui numa tela, estou com o Instagram, na outra tela eu estou aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, outras redes. Infelizmente não dá para fazer o streaming aqui para todas, né, de forma que eu possa olhar só para o pessoal que está aqui no YouTube. Mas assim, ó, quem tem acompanhado pelo Instagram, eu recomendo que acompanhe lá pelo YouTube. Por lá fica melhor a nossa interação, eu consigo pegar os comentários, fixar na tela, dar um retorno para vocês melhor, tudo bem? Então quem está aqui no Instagram, quiser migrar lá para acompanhar no YouTube, te convido a ir para lá. Digita lá no YouTube João Scaramelli, você vai me achar lá. Boa noite pro Vinícius, pro Edson, pra Camila, pro Thiago, sejam bem-vindos, Milene, Gislene, Eduardo, Perolina, tudo bem? Livalda, Márcia, a Graça do Nascimento, boa noite, Graça, Diego, Wilsinei, Rubens, muita gente boa, hein? O áudio tá ruim? O áudio tá ruim pra todo mundo? Eita, nós. O que será que tá pegando no áudio? Deixa eu ver se melhora o áudio. O áudio no YouTube tá ruim. O que será que é? Vê se melhora aí. Deixa eu tirar o fone, vê se melhora. Tá bom, vê se melhora o áudio aí no YouTube. Boa noite, Camila, Isauli, pessoal aqui no Instagram, boa noite, sejam bem-vindos. Eu quero já, antes de mais nada, como de costume, se você já se habituou a isso, lembrar que nós temos dois tipos de contadores, de contadoras que acompanham as aulas aqui no canal, né? A gente tem o pessoal que gera valor e compartilha o conteúdo, divide o conhecimento. Então, se você é do tipo de colega que gera valor, pega o link da aula aqui de hoje, já compartilha e comenta aqui quem compartilhou, tá bom? Quem fez o compartilhamento, faz isso e comenta aqui comigo, compartilhei. E a gente tem o pessoal que é mais egoísta, né? Tem aquele pessoal que vem acompanhar a aula e a aula é boa, quer guardar só para si, e aí acaba não compartilhando. Mas infelizmente a gente tem todo tipo de gente por aí. Agora, se você é do tipo que gera valor, que colabora, compartilha, tá bom? E comenta aqui comigo, compartilhei. Eu não sei o que é, porque tô com... Não sei se a internet não tá muito boa, né? Mas enfim, se no YouTube aqui o áudio estiver muito ruim, vai lá no Instagram e acompanha por lá, tá bom? Eu não sei o que pode ser, porque que o áudio tá ruim hoje no YouTube. Normalmente o áudio fica bom, né? Hoje a gente tá com um pouco de problema. Então vai lá no Instagram, dá para acompanhar por lá também. Mas enfim, compartilha o link, comenta aqui comigo, compartilhei. Hoje nós vamos falar sobre os pilares para qualidade nas contas públicas, tá bom? Nota que, infelizmente, nós temos passado por um momento
né, bastante turbulento, né? Infelizmente, nós temos passado por um início de ano, agora de 2023 especialmente, um início de ano muito complicado. Enfim, tivemos muitas mudanças que foram se acumulando, né, nesses últimos anos para cá. Nós já fizemos uma live aqui, inclusive, quando eu falei para vocês das atualidades para esse ano de 23, logo ali no começo do ano, na primeira ou na segunda semana de janeiro, fizemos uma live, falamos sobre isso, e talvez você tenha participado, talvez não. Se não participou, depois você pode buscar ela de novo aqui no canal e assistir a live que nós falamos sobre os desafios para esse ano. E muitos colegas contadores, dentre os alunos inclusive, muitos acabaram pegando nessa virada de ano um encerramento de exercício / abertura de exercício com troca de sistema, né, e acabou dificultando muito o cenário, tornou bastante desafiador, muitas configurações, parametrizações de sistema por conta das trocas de fonte de recursos, trocas no inventário de receita. Em cada estado, em cada município, a gente vai enfrentando um nível maior ou menor de dificuldades, dependendo muito das alterações que você está vivendo agora nesse início de ano de 23. E aí falar sobre qualidade na prestação de contas dentro desse cenário de mudança já é um desafio por si só, já seria bastante desafiador, né, só por conta desse cenário de mudanças. Mas a verdade é que para a gente entregar as contas anuais com um nível alto de qualidade, nós precisamos ainda, como contadores, eu e você que é contador na entidade onde você trabalha, seja na prefeitura, na Câmara, no Instituto de Previdência, se você é consultor, assessor, se você trabalha em empresas que desenvolvem sistemas, independente da sua forma de atuação, como professor, se você ensina na área da contabilidade pública, né, esse momento conturbado acaba pegando todos nós, mas ainda nós temos a complexidade da entrega das contas, né, porque são muitos fatores que acabam envolvendo a entrega da prestação de contas anual. E você que já trabalha com isso aí com a mão na massa tem consciência disso, eu sei. E se você ainda não atua com isso direto ou indiretamente, né, diretamente eu diria assim, se você já é o responsável pela entrega das contas anuais, se você é o responsável, né, por entregar os balanços, por conferir, por analisar, ou se você atua indiretamente como parte da equipe da contabilidade que atua nisso, ou eu diria indiretamente, caso você, né, não sendo da contabilidade necessariamente, atua, por exemplo, no controle interno, ou eventualmente cede a algum tribunal de contas. Tem gente dos tribunais de contas que acompanha aqui também e acaba atuando indiretamente com as contas, fazendo análise, auditorias e etc. Então, assim, independente se você trabalha direto ou indiretamente com as contas, existe essa complexidade. É sobre tudo isso que eu quero falar com vocês nessa live aqui, nessa aula de hoje, tá bom? Quem já compartilhou o link da aula, comenta para mim aqui que compartilhou. Quem está no Instagram, tem que clicar aqui no aviãozinho, né? O pessoal estava lá no YouTube, está migrando aqui para o Instagram, porque falou que lá no YouTube, infelizmente, o áudio está ruim. Não sei dizer o porquê, aparentemente aqui para mim, né, tá normal a conexão. Mas enfim, o pessoal veio aqui para o Instagram, então no Instagram você tem que clicar no aviãozinho para compartilhar, manda para 1, 2 colegas que trabalham com você, que fazem parte da sua equipe, ou que você sabe que são contadores, controladores aí na área pública, e convida eles para a live de hoje. Antes de a gente falar de quais são os pilares necessariamente, eu quero chamar a sua atenção para entender o seguinte. Quando a gente fala de qualidade, nós falamos sobre algo subjetivo, porque o que é qualidade? O que é bom ou ruim para você ou para mim? Né? E o parâmetro de qualidade ele é subjetivo porque ele varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma colega aqui no Instagram, né? Eventualmente eu mando algumas mensagens para o pessoal, interajo com você, talvez eu já tenha interagido com você aqui no direct do Instagram. E aí, conversando com ela me passando alguns desafios sobre o CIAFIC. E perguntei para ela como estava o progresso dela em relação ao CIAFIC. Ela falou que estava avançando, que estava 100%. E aí eu falei, olha, 100%, né? Eu queria entender, por exemplo, o que é 100%. Como que eu, por exemplo, poderia, conduzindo um processo de implantação do CIAFIC, eu mesmo dizer que a implantação está 100%, que está top, que está rodando lindo e maravilhoso.
E aí eu falei, olha, por exemplo, né, se eu pegasse para avaliar como é que está o CIAFIC, qual será que seria a minha nota? De 0 a 10, por exemplo, a sua nota é 10, mas se eu fosse avaliar, qual seria a nota? Se a gente pegasse um outro especialista e fosse avaliar, qual seria a nota dele? Se você pegar uma auditoria do Tribunal de Contas, qual seria a nota da auditoria do tribunal e por aí vai. Nota que se está bom, se está ruim, qualidade é um termo subjetivo. Eu costumo dizer até, porque foi algo que me marcou muito, teve alguns anos atrás, ali em 2009, eu comprei um carro 0 km, na época eu comprei um Gol G5, né? Enfim, não tem problema nenhum nem eu falar da marca, né? E aí na época eu comprei esse carro e comprei um carro zero, olha só, né? A marca é uma marca boa e sempre tive para mim boas referências, né? Fui lá, comprei o carro zero e tive um monte de problemas com o carro, teve que fazer recaldo, motor inclusive, né? Tudo na garantia, mas eu tive muitos problemas elétricos. E aí nota que toda vez que alguém fala para mim de Volkswagen, eu falo, tô fora disso. Porque para mim, né, a qualidade, a percepção de qualidade caiu muito. Agora, você falar para outra pessoa sobre a marca, a pessoa vai amar a Volks, depende muito da experiência que ela teve com a marca. Né? E às vezes assim a gente fala de sistemas também. Né? Nota que tem gente que fala muito bem de um sistema de contabilidade, vai falar muito bem de um CIAFIC, e outros vão falar mal, depende muito da experiência que teve com o serviço, com o sistema, com o atendimento. A questão é que qualidade é muito subjetivo. Então, como é que a gente vai dar a nota? Né? Como é que eu vou dizer, por exemplo, como é que você pode dizer se a entrega das suas contas anuais ela tem ou não tem qualidade? Né? Nota, então, que eu quero que você entenda que qualidade é muito subjetivo, porque depende muito do padrão que é estabelecido, depende muito de quem está fazendo a avaliação. E aí, para eliminar esses níveis de subjetividade na avaliação das contas, o SICONF, por exemplo, a equipe do Tesouro Nacional, da STN, da Secretaria do Tesouro Nacional, criou um ranking para avaliar a qualidade da informação contábil e fiscal. Então, talvez você conheça, talvez não. Quem conhece o ranking do SICONF, manda um sinalzinho de fogo aqui para mim, uma mãozinha, comenta aqui no Instagram, ou você que está vendo a aula aqui no YouTube, comenta assim que conhece, digita um sim, manda um joinha. Quem não conhece, digita que não conhece, para eu saber, ter uma ideia aqui de quem conhece e quem não conhece. Comenta para mim aqui, que eu estou acompanhando mais pelo Instagram, né? O pessoal falou que no YouTube lá tá ruim o áudio, depois eu vou procurar entender o que aconteceu. Não é normal, né? Normalmente a gente faz as lives aqui no YouTube e a qualidade é boa. Mas vamos lá, comenta para mim quem conhece, quem não conhece. O Moacir diz que conhece o ranking, né? O Donizete também, ó, conhece. É uma iniciativa que tem ficado cada vez mais conhecida. O Mauá comentou também conhece, o Diego, enfim. Eu quero ver se tem gente que não conhece. Ó. Tem o pessoal que comentou que não conhece. Então assim, eu não vou me aprofundar muito para falar do ranking em si, porque hoje a aula não é necessariamente sobre o ranking, mas sobre a qualidade das contas de maneira geral. O que eu quero que você entenda então, uma vez que eu pontuei que qualidade é subjetivo, o Tesouro Nacional, por exemplo, criou o ranking para poder trazer um pouco mais de objetividade para as análises de qualidade. Tá? Então veio o Tesouro, a STN, criou o ranking que avalia a qualidade da informação contábil e fiscal dos dados que vocês mandam para o SICONF. Tá bom? Tem gente aqui, por exemplo, que já atua diretamente com essa remessa de dados para o SICONF, porque ou é o contador responsável ou faz parte da equipe, tá, que envia as contas ao SICONF, né, e aí já tem conhecimento tanto da remessa dos dados através da matriz de saldos contábeis, do REL, do RGF, da declaração de contas anual, dos atestados de publicação que são feitos lá. Tem gente que, além de já manusear essas prestações de contas no SICONF, seja no executivo ou no legislativo, o pessoal do executivo tem mais trato com isso, e além de já fazer, conhece também já do ranking do SICONF e já está um pouco mais inteirado disso. Mas o ranking como uma iniciativa, olha só, que veio para trazer um pouco mais de objetividade para determinar o que tem ou não tem qualidade dentro da entrega das contas, que são feitas lá no SICONF, né, fundamentalmente. Aí é óbvio que existem outras iniciativas de outros tribunais de contas que também olham para isso. Você vai pegar, por exemplo, o Tribunal de Contas de Pernambuco, que tem um índice que avalia a qualidade das entregas das contas. Se eu não me engano é ICC,
Se eu não me engano é isso. Se tiver alguém de Pernambuco aí me corrija. Mas eles têm um índice lá, um indicador que avalia também a entrega da qualidade das contas. E aí ele vai trazer vários indicadores, vários itens, como num checklist, e aí vai dizendo, olha, atendeu esse critério, não atendeu esse, atendeu ou não atendeu, e aí vai pontuando, tá bom, ó, o pessoal que está aqui no YouTube, vai lá para o Instagram, tá bom? Acompanha por lá que vai dar certo. Acompanha por lá. Beleza, vai dar certo. Então ela estabelece alguns critérios. Por exemplo, ó, o que o ranking do Siconf estabeleceu como estratégias e como critérios para dizer se as suas contas elas têm qualidade ou não, porque não adianta você achar que tá bom. Não adianta você achar que tá bom. É necessário que quem vai avaliar a sua entrega diga que tá bom. Numa interação mais particular, de maneira mais imediata, você teria, por exemplo, a gestão dando um feedback para você se a qualidade da sua entrega tá boa ou não. Na minha opinião, dependendo do quanto a entrega que você está fazendo para a gestão tem impactado para a tomada de decisão deles. Olha, o quanto que você tem conseguido gerar informações para a gestão que sejam consistentes, confiáveis, né, com credibilidade, com compreensibilidade, num nível que tenha auxiliado, por exemplo, o prefeito, ou o presidente, ou os diretores e secretários, usando a sua informação contábil, tomar alguma decisão. Isso seria, né, um parâmetro para você entender se a sua entrega mais interna tem qualidade ou não. Fundamentalmente esse feedback que você obtém a nível de gestão, que é um feedback, convenhamos, um pouco subjetivo, porque eles não vão avaliar com critérios a sua entrega. E convenhamos também, talvez você concorde comigo, talvez não, que essa entrega para a gestão, ela tem muito impacto. É uma entrega muito importante, é uma entrega que normalmente enaltece o nosso valor dentro da contabilidade, porém é uma entrega que, como é que eu vou dizer? É um desafio, né? Você encontrar gestores que de fato queiram receber essa entrega de maior valor da contabilidade. É um desafio para quem é contador ou controlador, por exemplo, às vezes romper a barreira, né? Porque já tem uma assessoria, uma consultoria que pega os dados que você trabalha no dia a dia, né? E partindo dessa base de dados que você prepara, faz essas análises e avaliações e divulga para um nível mais alto de gestão. Então, assim, é uma entrega delicada. Concorda comigo? Se concorda, reage, clica no coraçãozinho, manda um foguinho se concorda com o que eu estou dizendo. É uma entrega de muito valor, mas é uma entrega mais complexa, né? Que depende de vários fatores e, de alguma forma, essa entrega de valor ela tem uma avaliação mais subjetiva. Porque depende desse nível de relacionamento, desse trato, do gestor compreender o nível de informação que você está gerando, do quanto ela tem feito diferença na vida dele. Então, é uma entrega de valor, mas ela é complexa. Agora, qual é o caminho, né? O caminho mais formal, por exemplo, de um pouco mais de formalidade, um pouco mais objetivo para a medição da qualidade da sua entrega? São esses critérios, por exemplo, que o Tesouro estabelece para avaliar a qualidade do que você entregou, é o que o Tribunal de Contas estabelece. Às vezes você pega tribunais de contas, por exemplo, que tem os IEGMs da vida, né? Então muitos tribunais têm os IEGMs, apesar de eles serem avaliados por meio de questionário. Uma outra forma de você avaliar com um pouco mais de critério e objetividade a qualidade da sua entrega são os próprios pareceres que o Tribunal de Contas emite sobre as contas que ele analisa. Então você vai lá e entrega a PCA com um conjunto de documentos e ele vai avaliar aquelas entregas, vai avaliar como você registrou as receitas, as despesas, como é que você fez o controle por fonte de recursos, se você tinha ou não tinha superávit quando abriu um crédito adicional, se deu superávit ou déficit na execução do orçamento, se pagou precatório, se pagou, né, as obrigações patronais da Previdência, enfim, eles fazem uma série de avaliações em relação a restos a pagar, tudo com base nos registros que a contabilidade entrega. Então ali, o parecer das contas que o tribunal apresenta, de alguma forma, né, de certa forma, também é uma avaliação de qualidade sobre a entrega que você faz a partir da contabilidade. Faz sentido? E inclusive, dentre as avaliações, é a avaliação talvez mais importante para mim e para você, que trabalhamos com a contabilidade pública municipal na prática. É a forma como o Tribunal de Contas tem avaliado a entrega que você faz. Agora, de maneira geral,
nós temos o ranking do Siconf. Então, o ranking do Siconf que vai estabelecer critérios para avaliar essa entrega de qualidade num nível, né, num patamar nacional, que se aplica a todos os municípios de todos os estados, se aplica a todos os entes subnacionais. Fundamentalmente isso, né? Então você já entendeu que qualidade é subjetivo e que existe uma objetividade, existe um caminho mais prático, um caminho mais formal para você encontrar, né, parâmetros para fazer uma entrega de mais qualidade das contas que você tem feito o registro, das contas pelas quais você é responsável. Esse caminho de entregas para a contabilidade, apesar de não ser a entrega que eu considero de maior valor ou de maior impacto, né, de valor, é uma entrega massiva, uma entrega legal, importante, que tem prazos e que nosso trabalho, o meu e o seu trabalho, eles são avaliados muitas vezes, ou na maioria das vezes, por conta desse nível de entrega. Você pode, por exemplo, perceber que normalmente um contador público, né, para poder dizer se a entrega dele tem tido qualidade ou não, se ele tem prestado ou não um bom serviço na contabilidade pública, ele vai apresentar a quantidade de contas anuais que ele apresentou e que foram aprovadas. Ou ele vai falar, eu tenho já tido tantos anos de contas aprovadas sem ressalvas. Ou um parâmetro para que você possa entender, por exemplo, se você tem ou não evoluído, né, a qualidade da sua entrega das contas públicas, é entender, por exemplo, o quanto de apontamentos teve nas suas contas nos últimos anos. Esses apontamentos eles vêm sendo reduzidos ou não. Esse é um parâmetro, por exemplo, para você entender se a sua entrega ela tem alcançado um nível de qualidade maior nos últimos anos ou quanto você tem progredido na qualidade das suas entregas. A quantidade de contas que você entregou sem apontamentos ou a quantidade de apontamentos que você tem conseguido reduzir ano após ano. Comenta para mim, você que já faz a entrega das contas, mesmo você que é responsável por uma entidade de forma isolada, o quanto de apontamentos tem aparecido nas suas contas, por exemplo. Quanto tempo faz que você não tem apontamento nas contas ou o quanto você tem conseguido reduzir de apontamentos. Normalmente eu pego assim, dentre os alunos do Contador de Valor ou na mentoria, colegas que contam essa história, porque é uma história muito bonita e merece ser enaltecida. De quando chegou no município, pegou muitos apontamentos das contas e aí veio trabalhando ano após ano para poder reduzir a quantidade de apontamentos até chegar num nível, né, de maior estabilidade na entrega das contas para o tribunal. E aí, alcançando esse nível de estabilidade ali na entrega das contas para o tribunal, continua agora trilhando um caminho de maior aperfeiçoamento, sabe? Ó, primeiro de tudo, né? A prioridade peguei as contas do município, tem muito apontamento no tribunal, é trabalhar em cima disso, porque ali é o básico, né? Seria o feijão com arroz, de fato entregar para o Tribunal de Contas essas contas sem apontamentos ou com o mínimo de apontamentos ou reduzir o número de apontamentos ano após ano, né? Olha aí, eu digo, nos últimos 6 anos, 5 anos ele entregou as contas sem apontamentos, tá? O Lucas comentou aqui, né, que infelizmente o relatório de gestão deve ser publicado 30 dias após o fechamento do quadrimestre e muitos ainda não conseguiram fechar dezembro, né? E isso aí já derruba de fato a avaliação das contas lá no Siconf, né? Enfim, depois nas próprias avaliações do tribunal. Mas o que eu quero que você entenda é que esse é um parâmetro de qualidade do Tribunal de Contas, é um parâmetro muito prático, importante, que você deve priorizar. Agora, o Tesouro Nacional tem o ranking do Siconf como um parâmetro de qualidade mais geral, que vai avaliar as contas como um todo, e são um bom parâmetro para você também entender se tem conseguido ou não aperfeiçoar a sua entrega através da contabilidade, tá? O ranking do Siconf, por exemplo, quando você pega um Tribunal de Contas que ele é menos ostensivo na fiscalização, nas cobranças, nas orientações ou nas auditorias, o ranking do Siconf é um ótimo parâmetro para você entender como é que está a entrega de qualidade das suas contas, tá? E depois a gente pode voltar a falar especificamente sobre o ranking do Siconf para você entender, né, mais detalhes do ranking em si e como você pode progredir no ranking. Tem colegas, talvez seja o seu caso, talvez não, mas tem colegas contadores que já têm conseguido utilizar as notas do ranking do Siconf como um bom parâmetro para poder negociar com a gestão uma melhor estrutura para a contabilidade. Já tem conseguido, pelo ranking do Siconf,
né, demonstrando alguns resultados ali, sejam eles positivos ou negativos, de progresso ou de declínio. Com base nisso, conseguir comprovar para a gestão que a contabilidade tem sido requerida e cobrada por conta dessas entregas, né, através do ranking do Siconf, os próprios relatórios que o Tribunal de Contas apresenta, tudo isso pode ser apresentado como, né, argumento, como subsídio para que você entregue para a gestão um pedido ou você entregue para eles uma reclamação, né, uma solicitação de reestruturação na equipe, uma procura por sistemas melhores ou por si só, um parâmetro para que você como profissional possa seguir evoluindo na entrega, né, da sua contabilidade. Por que é importante que essas informações no Siconf sejam entregues com qualidade? Né? Por que é importante? A qualidade das informações no Siconf, você tem que entender que elas têm a ver com a qualidade da entrega que você faz na contabilidade. Não é porque a gente está falando de Siconf que nós estamos falando de qualquer outra contabilidade que não seja a contabilidade pela qual você é responsável. Porque existe uma contabilidade só. Só existe uma contabilidade, a contabilidade que você faz aí. É a contabilidade que você faz no seu CIAFIC, né? No seu sistema de contabilidade. Uma vez que você faz a entrega, né? Faz a contabilidade através de reconhecimento, mensuração, aplica as normas, faz o registro contábil, elabora balanço e nota explicativa. Uma vez que você faz a operacionalização, a sua prática contábil no CIAFIC, essa informação do CIAFIC ela vai para o Tribunal de Contas, vai para o Siconf, né? Normalmente em arquivos distintos, porque para o Siconf ela vai através da matriz de saldos contábeis e para o seu Tribunal de Contas ela vai através de outros arquivos estruturados, como por exemplo um TXT, um XML, ou talvez você entregue as suas contas para o tribunal através de PDF dos balancetes, né, de receita, despesa, de resto a pagar, enfim, o balancete das suas contas, o balancete contábil de verificação. Então, assim, ou você entrega para o tribunal por meio de relatório, por meio de PDF digitalizado, a maior parte já recebe assim, digital, ou você manda por TXT, por XML, manda um arquivo já estruturado, cadastros, movimentações, vai um arquivo para o tribunal, vai para o Siconf, a matriz de saldos contábeis ou as planilhas do REL, do RGF, da DCA, que você eventualmente homologa lá no site do Siconf pela planilha, mais o arquivo da MSC. Então, assim, existem alguns caminhos, só que tudo vem do seu CIAFIC, né? Você tem o CIAFIC aqui, ó, que é o registro da sua contabilidade, das suas contas. Vem uma parte para o tribunal, outra parte para o Siconf, mas tudo nasce aqui, ó, de um cuidado que você tem que ter com a informação no dia a dia, na contabilidade, ao classificar, né, as transações que acontecem. Então, o importante dessa questão da qualidade é você se preocupando em aperfeiçoar cada vez mais os seus níveis de reconhecimento dos fatos que acontecem, dos atos. Você aperfeiçoando o registro desses atos e fatos através da contabilidade, do seu CIAFIC, né? Seja o reconhecimento, olha só, de atos orçamentários, patrimoniais, fiscais, administrativos, independente do que você está trazendo ali a nível de reconhecimento, que você está entendendo que precisa registrar, é você aplicar princípios, normas de contabilidade, aplicar o MCASP, o MDF, aplicar as legislações, por exemplo, sobre o Fundeb, sobre as complementações do Fundeb, né? Então você vai aplicar manual de contabilidade, manual de demonstrativo fiscal, legislação, algum entendimento do seu Tribunal de Contas, uma nota técnica ou uma IPC, aí você vai aplicar sobre esses atos e fatos para poder fazer o registro contábil disso. Então você vai se aperfeiçoando nessa prática contábil para que depois você tenha uma melhor entrega dessas informações sendo evidenciadas através dos seus relatórios da contabilidade. Seja um balancete de verificação, um balancete para você controlar a nível mais interno ou gerencial, um balancete de receitas orçamentárias ou extra-orçamentárias, um balancete de despesa orçamentária ou extra-orçamentária, um demonstrativo, um relatório de resto a pagar, ou de controles de disponibilidade ou controles de fonte de recurso, né? Enfim, os anexos legais que você tem que elaborar, sejam esses relatórios, seja a entrega que você vai fazer a partir de relatórios de gestão, relatórios gerenciais, análise que você vai construir. Todas essas saídas de informação, elas dependem de um processo anterior de reconhecimento e registro que seja aperfeiçoado.
aí você consegue melhorar essa entrega na saída da informação, olha só, através dos seus balancetes, dos seus relatórios, através de uma informação gerencial ou de gestão, através da prestação de contas que você remete aos órgãos de controle, né? E aí aperfeiçoando esse processo todo, faz uma melhor entrega dessa informação, cumprindo os objetivos da contabilidade, e a partir dessa evolução, desse aperfeiçoamento, é que o seu trabalho passa a ser mais reconhecido e valorizado. Compreende? Olha só, para que o meu trabalho ele possa ser reconhecido, primeiramente reconhecido, no mínimo, reconhecido como um profissional competente, zeloso, que entrega as contas no prazo e com qualidade. Eu preciso cuidar, né, desses pilares práticos da contabilidade para reconhecer, para mensurar os valores, registrar, entregar esses valores com qualidade. Aí eu tenho um nível, pelo menos, de reconhecimento do meu trabalho, não é? Seja um reconhecimento pessoal seu por um nível particular de satisfação, como um contador que sabe que tem entregado as contas com mais qualidade, tem se aperfeiçoado nisso. Seja um reconhecimento, por exemplo, né, do ranking do Siconf, que vai ranquear a qualidade da sua entrega. Seja um reconhecimento, por exemplo, pelos pareceres das contas públicas que o seu Tribunal de Contas vai emitir. Seja um reconhecimento da sua entrega por um ranking de transparência pública, né, que vai ser divulgado, independente da forma de reconhecimento que exista sobre a sua entrega, ou um reconhecimento, uma satisfação pessoal de estar fazendo um bom trabalho, de estar entregando as contas com mais qualidade, até um reconhecimento do mercado de trabalho em relação à sua entrega, ou até um reconhecimento pessoal do seu gestor, né, que, convenhamos, nem sempre acontece, muitas vezes você tem que provocar, mas pode acontecer naturalmente, dependendo da sua busca, da sua entrega, da sua estratégia em relação a isso, né? Dá para fazer e é possível fazer. Tenho alunos que têm obtido êxito, inclusive, com isso. Mas, enfim, melhorando, né? Por que é importante entregar, então, com qualidade? Porque sem entregar contas aqui com qualidade, você não tem nem como alcançar os níveis mínimos de satisfação, de realização e de reconhecimento, quanto mais alcançar algum padrão de valorização pela sua entrega, pelo profissional que você é, se você não cumprir o básico, arroz com feijão, da entrega que você tem para fazer na contabilidade, né? Fora isso, a gente tem que entender também que o Siconf trabalha com essas informações, divulgando elas para a sociedade, aí já cumprindo um objetivo mais nobre, mais social da sua atuação como contador. É entender que uma vez que os dados estão disponíveis lá no Siconf, por exemplo, eles são utilizados, né, pela própria sociedade, pela academia, né, e por outros usuários da informação que dependem da qualidade do que está disponível lá. Pra você ter uma ideia, por exemplo, de como os dados no Siconf são utilizados, teve o ano passado, ou retrasado no máximo, teve algum tempo atrás, um banco público estadual me procurou, né, pedindo para que tivesse uma reunião comigo, uma capacitação. Eles queriam uma assessoria minha para poder entender como funcionam os dados contábeis e fiscais que estão disponíveis lá no Siconf. Lembrando que lá a gente tem, né, dados orçamentários, contábeis, dados fiscais, patrimoniais, porque lá no Siconf nós temos informações de receita orçamentária, despesa, temos as informações de resto a pagar, mas tem as informações patrimoniais também, as informações fiscais de receita corrente líquida, dívida consolidada, enfim, nós temos muitas informações lá. E esse banco me procurou porque eles estavam avaliando 2 estados, avaliando a capacidade de pagamento desses estados, para poder decidir se concederiam ou não operação de crédito para eles. Isso é só um exemplo, né? Eram 2 estados, eram operações de crédito assim milionárias, de muitos milhões. E por que o banco me procurou? Porque existia divergência entre as informações entregues ao Tribunal de Contas e o que estava entregue no Siconf. Divergência entre o que tinha no portal da transparência e o que tinha de dados no Siconf. E eles me procuraram inicialmente para entender por que existia essa diferença, porque isso causou uma insegurança jurídica para o banco, e depois para entender o seguinte: João, então independente dos dados no Siconf eles estarem confiáveis ou não, como é que nós podemos estabelecer uma análise financeira a partir desses dados, né? Depois que eles vão lá e entendem qual é a informação que está correta, qual que não está, porque eles eventualmente entram em contato com o contador da instituição para entender o porquê da divergência nos valores,
eles queriam depois implementar uma metodologia própria para poder fazer essa análise de capacidade financeira, de pagamento, para fins de risco mesmo creditório. Será que qual é o meu risco fazendo um empréstimo para esse estado? Será que o seu município também já não passou por esse crivo, por essa análise? Será que, por exemplo, a nível de gestão, teve algum recurso já que não foi negado ou bloqueado por conta desse tipo de dificuldade, né? E por aí vai. Nota que estou citando um exemplo de uma informação que é utilizada, nesse caso foi usada por um banco. Agora a sociedade faz o uso disso, né? Os meios jornalísticos, os meios acadêmicos, os próprios tribunais de contas, os órgãos de controle de toda natureza, observatórios sociais. Então tem muitos usuários para essa informação. Ela ter qualidade lá já seria uma coisa obrigatória por si só, pelo zelo do seu trabalho, né? Pela sua competência e pela qualidade da sua entrega, porque você, como contador, naturalmente vai ser avaliado por conta desses parâmetros. É inegável, por exemplo, que quem faz uma entrega de baixo valor lá e fica mal posicionado no ranking do Siconf acaba sendo, né, por tabela, sendo julgado, essa é uma realidade, como um profissional que não tem zelo com aquela entrega, não tem cuidado, um profissional relaxado, né, que tem negligenciado aquela entrega no ranking do Siconf, sem, né, tirar, por exemplo, as dificuldades de colegas que não têm conseguido performar bem, né, ou obter notas de qualidade nas entregas que são feitas das contas anuais por conta de dificuldades com o sistema, dificuldades operacionais ou de estrutura de equipe, né? Tem colegas que têm dado um duro danado, mesmo assim não têm conseguido melhorar essa entrega de qualidade, seja para o tribunal ou para o Siconf, e outros que de fato negligenciam isso, né, e são relaxados mesmo, não estão nem aí para isso, e nós temos profissionais de todo tipo. Agora eu sei que você está acompanhando essa live, essa aula aqui, porque você tem um interesse em fazer uma entrega de maior valor, né? Nessa escalada, pelo menos começar a entregar o básico bem feito, bem escriturado, para poder, tendo uma informação mais confiável, com maior qualidade, depois começar a trabalhar isso a nível mais gerencial, mais próximo à gestão, eventualmente se capacitando para isso, ou ter um reconhecimento pelo próprio ranking, né, de qualidade, ou caminhar por outras vias, né, numa assessoria, numa consultoria, estando mais próximo à gestão, fazer a entrega. E você decide como vai ser a sua trajetória e a sua jornada. Tá? O que pode ocorrer se essa informação não tem qualidade no Siconf, então? Naturalmente que se você não tem uma informação lá de qualidade, você vai ter alguns caminhos, né? Tem alguns prejuízos, tem algumas consequências. Talvez a consequência, eu não sei se mais grave ou menos grave, depende muito da sua avaliação, mas uma das consequências é esse juízo de valor sobre a entrega que você tem feito, que é um juízo de valor que é inegável e acontece, seja pelos colegas da própria classe, seja pelos órgãos de controle. Nota você, por exemplo, que não pense você que os tribunais de contas, eles não façam esse tipo de avaliação sobre a entrega da contabilidade dos municípios, né? Tem tribunal de contas, por exemplo, que quando você fala de um município, se as contas daquele município são muito bagunçadas ou têm sido entregues com baixo nível de qualidade já há muito tempo, dentro do próprio tribunal de contas já fica um estigma em relação àquele município. Aquela contabilidade daquele município é ruim, ou é fraca, ou o contador de lá é A, B ou C, ou é assim ou assado, por conta da própria análise que o Tribunal de Contas faz sobre a entrega que está sendo realizada. Né? Ao passo que você entenda, por exemplo, né, tem uma aluna minha que atua no município em São Paulo, que ela falou para mim, João, quando eu assumi a contabilidade aqui, se não me engano foi em 2012 para 2013, o Tribunal de Contas tinha uma visão muito ruim do município e da contabilidade da prefeitura, porque tinham muitos apontamentos, as contas eram muito ruins, mal entregues, mal feitas. E depois que ela assumiu lá, veio se aperfeiçoando, melhorando a qualidade das entregas, o próprio Tribunal de Contas começou a reconhecer, é óbvio que isso é um trabalho que leva tempo, mas começou a reconhecer com o tempo, né, a qualidade daquela entrega, né, a visão do município diante do Tribunal de Contas mudou ao longo do tempo, né, por esse reconhecimento da qualidade ali da entrega que ela vinha fazendo na contabilidade. Esse é um dos motivos.
Agora você vai chegar a casos mais extremos, por exemplo, de contadores que inserem dados falsos, eventualmente no SICONF, e estão cometendo até crime quando fazem isso, né? Crime contra né, a administração federal, você inserir dados falsos em sistemas da administração pública federal. Né? Então você passa assim, desde uma avaliação um pouco mais subjetiva da sua competência profissional, da sua entrega, até a um nível penal de responsabilidade criminal quando você insere dados falsos no sistema. Sabe que não faz muito tempo, estava conversando com uma colega e ela foi acusada, né? Até assim, não vou dizer que injustamente ou indevidamente, mas enfim, ela foi acusada por colegas que trabalhavam com ela e tomaram conhecimento de dados que ela inseriu no sistema de maneira errada para retificar depois. Olha como é sério isso, né? Eventualmente você usa até desse artifício de falar assim, olha, eu vou prestar contas pro tribunal ou pro SICONF com os dados aqui, depois eu vou lá e retifico, porque é uma possibilidade. Só que aí fazendo isso de forma intencional, inserindo dados falsos lá, mandando dados irreais, correndo risco até de ser acusado de estar cometendo um crime por causa disso. Então vai até a esse nível, tá? Desde uma análise mais subjetiva da qualidade da sua entrega, da sua competência, e aí você está no juízo de valor de qualquer pessoa que possa avaliar como positivo ou negativo a sua entrega, pelo que você está entregando, até acusações sérias, por exemplo, como essa de estar cometendo um crime, inserindo dados falsos, dados irreais, dados com baixa qualidade lá. Ou até casos, por exemplo, de crimes que acabam sendo cometidos, de colegas que a gente vê que acabam copiando e colando, né, informações lá no SICONF, acabam informando dados repetidas vezes só para cumprir prazo, sem nenhum tipo de cuidado com a qualidade do que está inserindo lá. Então a gente vai até esse nível de consequências, de complicações, né, com a qualidade dos dados que são prestados. E aí o que são os pilares das contas então? Né? Uma vez que já entendeu sobre a questão da qualidade, sobre a importância da entrega, você já entendeu agora comigo sobre o ranking do SICONF, sobre as análises que os órgãos de controle fazem, né? E eventualmente você vai ter os rankings dos próprios tribunais ou dos rankings de transparência, o ranking do SICONF, enfim, né? Essas avaliações que acabam acontecendo de forma externa às suas contas. Você precisa entender que de maneira prática, as contas elas possuem alguns pilares, sabe? Então assim, ó, fora os fundamentos, as bases, os princípios contábeis e as normas de contabilidade, fora o alicerce, o básico que você vai aplicar para trazer qualidade para as contas, fora as questões mais, eu diria assim, ó, entre aspas, mais conceituais, sabe? Mais essenciais do nosso trabalho, como por exemplo buscar trazer, né, representação fidedigna, tempestividade, trazer verificabilidade para a informação, trazer compreensibilidade, comparabilidade, fora as questões mais essenciais, conceituais do que é qualidade de informação. Você precisa entender que existem alguns pilares práticos, assim, alguns pilares fundamentais nas contas. O que é um pilar? Se você for analisar do ponto de vista da construção civil, por exemplo, um pilar, né, são as vigas, aquilo que sustenta o que você está construindo. Né? Ó, o alicerce é a base. O que seria o alicerce da nossa profissão? Na minha opinião, nosso alicerce é princípios de contabilidade, primazias de contabilidade, normas. Né? Isso tudo é basilar. Né? É base para você poder construir as suas contas, a sua trajetória profissional. Existem alguns alicerces, algumas bases. Né? Princípios, normas, legislações, né? A forma de fazer. Vou até assim, ó. Você ter pessoas com quem se aconselhar, buscar prudência, sabedoria. Né? Então, princípio, tudo isso é base, sobre as quais você vai erguer alguns pilares. Quais seriam os pilares práticos, né, da qualidade dessa entrega de contas, né, de entrega de contas públicas? Você tem que entender que existem pilares práticos. No meu modo de ver, você precisa entender o seguinte: todas as entregas que a contabilidade faz, sejam os balancetes que você envia para o tribunal, seja a matriz de saldos contábeis, REL, RGF, DCA, você pegar COP, CIOP, SADPEM e outras entregas que a contabilidade faz, fundamentalmente, elas estão pautadas, presta atenção nisso,
elas estão fundamentalmente baseadas, pautadas em informações de receitas, despesas, restos a pagar e informações de dívida, tá? Dívida flutuante ou dívida fundada. Esses são assim, 4 pilares práticos para você poder fazer análises e entregar as suas contas públicas com mais qualidade. Por que eu falo que esses são pilares? Se você pegar todas essas entregas que eu mencionei, que estão mais diretamente relacionadas à contabilidade, muito embora nem todas elas sejam feitas pela contabilidade, né, mas todas elas têm alguma relação com a contabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem, por exemplo, contadores que já não entregam mais o COP e o CIOPS. Você pega contadores que conseguiram terceirizar a entrega do COP e do CIOPS para a Secretaria de Educação e de Saúde, né, e eventualmente a gente produz ali na contabilidade o relatório do réu 8 ou do réu 12 e faz um encaminhamento, né, ou faz a comparação com os dados que estão ali no COP e CIOPS. Tem contador que já nem entrega mais isso. Então assim, alguns ainda fazem, outros não. Quem está acompanhando a aula ainda aqui e entrega é contador e ainda digita, entrega o COP e o CIOPS, e quem não entrega, comenta para mim aqui. Não só para eu saber, mas para os colegas que estão acompanhando, também acompanharam comigo, para vocês entenderem que eu não estou falando bobeira. Tem gente que ainda entrega, tem gente que não. Quem entrega, digita assim, eu entrego, COP e CIOPS. Quem não entrega, digita, eu não entrego. Que aí o pessoal vai entender quem está entregando ainda e quem não está. Né? Mas você tem que entender que, independente de você entregar ou não, de você digitar o COP e o CIOPS e entregar, ele contém lá dentro, fora outras informações administrativas para fins de gestão, de controle, nós temos lá dentro informação fundamentalmente de receita e despesa, né, que são movimentadas com o vínculo de resto a pagar. Aí você vai pegar outras demonstrações contábeis e fiscais que também estão pautadas nisso. Receita, despesa, restos a pagar e dívida. Todas elas têm uma amarração, é óbvio, pela fonte de recurso, né, naturalmente. Mas esses são 4 pilares importantes. Como é que você pode entender isso? Se você analisar cada uma dessas entregas que eu te falei, você vai perceber, por exemplo, que a maior parte dos dados que são informados nessas entregas, eles estão baseados nesses pilares, nessas informações. Receita, despesa, resto a pagar e dívida. Se você pegar os balanços, réu, RGF, a declaração de contas anual, COP, CIOP, SADPEM e por aí vai, estão fundamentados nesses pilares. Por que é importante você entender isso? Porque assim, tem contador que atua de maneira mais direta e mais ostensiva na prestação de contas. Essa é uma grande realidade. Primeiro que a maior parte dos municípios são pequenos. Então o contador ele trabalha no município pequeno, fundamentalmente cumprindo o prazo e entregando prestação de contas. Perfeito? Uma parcela pequena dos municípios no país é de maior porte. E aí nesses municípios maiores o contador ele vai, além da prestação de contas, trabalhar com uma entrega, né, diferenciada, de mais valor, com as informações das prestações de contas. Mas a maior parte ou é de município pequeno, ou está em escritórios de contabilidade, ou prestando assessorias. E aí trabalha de maneira mais forte, mais ostensiva. A maior parte do tempo desses colegas, ou da maioria dos colegas, trabalham na digitação, na elaboração, no preparo das prestações de contas. Né? Se é o seu caso, comenta para mim aqui. Quem trabalha assim, fundamentalmente o tempo na contabilidade é em cima de prestação de contas, porque não tem tempo, pela estrutura, pela falta de equipe, não tem tempo de fazer algo a mais com as contas ali que está entregando. É uma realidade. O Marcos comentou aqui, ele já não entrega mais COP e CIOPS, tá vendo? A Márcia comentou que ainda entrega, a Thaís também, o Jonathan também, o Siqueira comentou, eu não entrego, tá vendo? Então assim, tem gente que entrega, gente que não entrega, eu diria que é quase meio a meio, quem entrega e quem não entrega. Mas independente disso, né, uma coisa que a gente não vai fugir é do entendimento de que a maioria dos contadores trabalha praticamente o tempo que tem ali atuando na contabilidade, quando não está envolvido em alguma reunião, em alguma comissão, né, em alguma coisa que não tem nada a ver com o trabalho da contabilidade diretamente, está envolvido com, né, apagando incêndio de outros setores, ou na licitação, no RH, ou participando de reunião com o sindicato, ou, sei lá, respondendo, né, demanda, ofício, respondendo ao Ministério Público, dando despacho em processo.
Quando o contador consegue trabalhar na contabilidade, muitas vezes já é fora do horário, seja à noite, fim de semana, né? O tempo que tem trabalhando com a contabilidade ali, mão na massa, é mexendo com prestação de contas. Não é verdade? A Thaís comentou, tá nessa realidade. Ó, a Fátima também, ó, gostaria de entregar mais, mas não consegue. O tempo que sobra é mexendo com isso, né? Falta de tempo mesmo. E eu compreendo. Então assim, ó, uma vez que você entende essa realidade, que você trabalha a maior parte do tempo com a entrega ali, mexendo com prestação de contas, é importantíssimo você entender que elas estão fundamentadas em receita, despesa, resto a pagar, dívida, porque essas informações elas precisam estar bem reconhecidas. O que é o reconhecimento? É você entender, estar atento ao fato de que uma transação aconteceu. Vamos falar de dívida fundada, por exemplo, né? Como é que você vai trazer qualidade para essa prática das contas se você não reconhecer que existe uma dívida, se uma dívida ela foi contratada e a contabilidade não está sabendo, né? Se você não consegue ter a informação dessa dívida para poder atualizar no tempo certo, para registrar. Então, o reconhecimento fundamentalmente vai tratar disso, do processo que a contabilidade, você como contador tem que adotar para que você tenha conhecimento dos atos e dos fatos, para que você tenha como trabalhar com eles, né? Fundamentalmente isso. E depois você, reconhecendo que a transação aconteceu, conseguir aplicar, né, aquilo que o manual diz sobre aquela transação, ou o manual de demonstrativos fiscais. Vamos ficar na dívida fundada, por exemplo. O que o MCASP fala sobre o registro da dívida fundada? Em termos de atribuição de valor, de reconhecimento, né, do registro contábil, do reconhecimento da dívida, da confissão dessa dívida, da atualização, dos juros, se eu vou contabilizar como juros a apropriar ou não, enfim. O que o manual fala sobre o registro contábil patrimonial da dívida? Mas para além disso, o que o manual vai me falar sobre os atributos, por exemplo, no plano, P e F, como é que eu tenho que registrar para poder ter o devido impacto no balanço? Aí você vai para o manual de demonstrativos fiscais, como é que essa dívida tem que constar no meu anexo de dívida consolidada ou no meu réu do resultado primário e nominal? Como é que essa dívida ela vai constar nos meus anexos da LDO? Então assim, ó, reconheceu que tem a dívida, você tem uma série de normativos que você tem que avaliar e aplicar para fazer o registro adequado. Para que fazer um registro adequado, você tem essas informações saindo minimamente nos relatórios, nos balanços demonstrativos fiscais. E depois disso, a análise que você como contador tem que fazer sobre essas informações que estão nas contas já depois, né? Ora, será que eu demonstrei essas dívidas nos demonstrativos de forma correta, nas colunas corretas, nas linhas corretas? Será que eles estão ou não impactando os índices? Como é que eles estão impactando os índices? Então, citei só um exemplo em relação à dívida, né? Você reconhecer, compreender como ela deve ser registrada e depois de registrar, fazer a análise, a conferência ou o controle de como essas informações foram informadas nas prestações de contas. Agora, olha só, independente de você ter muito ou pouco tempo para poder pôr a mão na massa na sua contabilidade, esse trabalho é prático e é a sua obrigação mínima. É você, pelo menos, reconhecendo, registrar adequadamente e conferir nos relatórios se ela foi devidamente prestada, se ela foi devidamente informada. É o mínimo. O que você poderia fazer para depois disso? Né? Analisar qualitativamente o impacto dessa informação, como é que ela impacta o espaço fiscal para fins de endividamento, por exemplo, né? Se essa dívida, né, ela pode ser mais, né, melhor administrada, por exemplo, se faz sentido quitar ou não quitar, enfim. O que você pode fazer em termos de análise já mais profunda, mais qualitativa depois, já é outro caminho que talvez você nem consiga fazer. Mas no mínimo, reconhecer, né, mensurar o valor, registrar e evidenciar com exatidão, você precisa fazer e você não pode descuidar disso. Tá? Vou comentar sobre outros ainda, a gente tem mais um tempo ainda. Eu só quero saber se está fazendo sentido para você. Né? Se você reage aqui, ó, clica no coraçãozinho, no foguinho, enfim, manda uma reaçãozinha. Comenta para mim o que está fazendo sentido do que eu falei até agora, o que te marcou até esse ponto aqui antes da gente seguir. E lembra de compartilhar também essa live. Né? Tem outros colegas contadores, pessoas da sua equipe que também precisam estar mais atentos para isso tudo que eu estou falando. Então lembra de compartilhar. Se você não está me seguindo ainda, me segue aqui no Instagram, pessoal que está no YouTube, né? Lembra de se inscrever no canal, tá bom? Vamos seguir. Ó. Comentei só da dívida. Agora você tem informações também de receita, de despesa, de resto a pagar.
que também devem ser reconhecidos, né? Fundamentalmente devidamente classificados em termos, por exemplo, de codificação de natureza de receita, de vínculo à fonte de recurso, né? Desde o ingresso até a destinação do recurso e depois a forma de uso, o controle desses recursos de maneira geral, mas fundamentalmente, né? O controle ele fica mais a nível de gestão. Fundamentalmente, a forma como você tem registrado tudo isso. Se você está classificando bem as naturezas, se você está com essas contabilizações bem feitas na contabilidade, para que elas possam impactar de maneira adequada os balanços demonstrativos fiscais, receita, despesa, resto a pagar, o bom uso das fontes de recurso. Tudo isso são pilares, você tem que tomar mais cuidado com essas informações, porque elas são extremamente práticas, como eu falei, e elas vão trazer um impacto muito alto para a maioria das prestações de contas que você entrega. Se você, disso tudo que eu falei, só gravar, pelo menos assim, ficar atento para o fato de que a maior parte das contas que você entrega, elas estão fundamentadas em receita, despesa, resto a pagar e dívida, você já vai ter um novo olhar para as contas que você está entregando. E já vai ficar mais atento para a conferência e análise dessas informações que você está fazendo a entrega através dos seus balanços, dos seus demonstrativos fiscais, através dos registros mais pormenorizados da sua contabilidade. Se você, de tudo que eu falei, só gravar isso, já vai estar de bom tamanho. Agora, se você se aprofundar analisando cada prestação de contas dessa, entendendo como essas informações se conectam entre os demonstrativos, aí você vai dar um passo mais largo para poder trazer mais qualidade para a sua contabilidade. Tá? Esse assunto não é simples, é um assunto complexo. O que eu estou te passando aqui é a visão dos pilares para você alcançar a qualidade. Tá? Porque imagina, para poder abordar cada assunto desse, dentro dos cursos eu invisto muitas e muitas horas, né? Abrindo os demonstrativos, mostrando como a gente cruza essas informações, como elas podem ser conferidas, como a gente pode trazer mais essa qualidade. O que eu quero aqui mesmo é chamar sua atenção e despertar você para a consciência de que existem esses pilares, eles são práticos e faz parte de uma entrega sua de qualidade, faz parte da sua responsabilidade técnica cuidar bem disso. Nota que em 2020, lá em Minas Gerais, nós tivemos um julgamento de duas contas lá, e num do julgamento dessas contas, a contadora de um município lá, ela foi multada, sabia? Ela foi multada pelo seguinte: teve alguns processos lá que, segundo ela, na defesa dela, alguns empenhos que eram da folha de pagamento foram atribuídos pelo sistema para um fornecedor. Tá? Essa foi a argumentação dela, a defesa dela. Então assim, tinha lá uns 27 milhões de reais que eram de empenhos da folha, foram atribuídos para um credor, um fornecedor que não era a FOPAG, ele é a folha de pagamento. Essa informação subiu errada para o Tribunal de Contas, através do sistema lá, acho que é o SICOM, lá em Minas Gerais, e foi para o portal de transparência, e o fato de ter esse volume muito alto ali, de 27 milhões para um credor, um prestador de serviço, chamou a atenção do Tribunal de Contas. Eles fizeram a verificação disso, foram fazer a auditoria dessa questão, e aí a contadora justificou, dizendo que foi um erro do sistema, né? O sistema atribuiu ao credor errado, né? Era empenho da folha, mas foi para o fornecedor, etc. O tribunal avaliou a justificativa dela, a defesa dela, não acatou e multou a contadora desse município, dizendo que, independente da questão do sistema, era a responsabilidade dela como contadora cuidar da escrituração dos atos e dos fatos. Eu sei que pode parecer injusto, né? Não estou dizendo que concordo com isso, tá bom? Porque é complicado, né? Você tem um sistema em que você não pode confiar, cometer uma falha dessa magnitude dentro de tanta coisa que você, como contador, contadora, tem que cuidar, mas o fato de eu e você concordar ou não concordar com isso não muda o resultado, não muda o fato de que lá em Minas, por exemplo, ela foi multada e julgada dessa forma. Não muda o fato. Não muda o fato também que, independente das justificativas que eu e você possamos apresentar sobre as dificuldades do nosso trabalho, sabe, sobre o quão difícil está, sobre as mudanças todas, a gente pode, justificando isso, sensibilizar os órgãos de controle, mas não muda o resultado da entrega que eu e você temos feito.
Para você ter uma ideia, eu não sou isento disso, viu? Eu, por exemplo, estou cuidando de um balanço no município aqui em São Paulo. Estou dando prestando serviço lá, né? Auxiliando eles no fechamento. E eles estão com problemas lá no sistema e perderam o prazo da entrega do balanço agora, né? A entrega dos encerramentos do mês de dezembro, o encerramento parcial das contas. Não, os prazos não foram cumpridos por erro no sistema. Agora fala para mim, o prazo não foi cumprido, a responsabilidade é do contador, né? Eu me solidarizo com ele porque estou auxiliando ele, né? Estou prestando serviço lá nesse fechamento, eu sinto junto com ele essa dificuldade, esse problema. Só que olha só, o fato de a gente chegar lá depois, né, o contador lá, por exemplo, justificar dizendo, olha, o balanço foi entregue atrasado porque o sistema deu pau e tal, por causa das mudanças que está acontecendo, tudo isso, tá? Tudo isso não muda o fato da conta ter sido entregue atrasado. Você pode apresentar N justificativa. Justificativa não muda resultado. Por mais que me doa falar isso, sabe? Porque eu também tenho sofrido, assim como você, essas consequências dessas mudanças todas. A diferença é assim, é o nível em que eu e você somos impactados, né? Como eu já tenho uma jornada na contabilidade, né? Alguns anos de experiência, eu absorvo com muito mais naturalidade essas mudanças todas. Diferente de um profissional que está há menos tempo na área ou que está menos capacitado, menos antenado, que acaba sofrendo mais com as mudanças. Tá? Então o impacto não é igual. Nós estamos assim, no mesmo oceano, agitado, com ondas, né, elevadas e mar turbulento, tá para nós dois. A diferença é que uns estão, né, dentro de embarcações mais estruturadas, outros em pequenos botes. Né? Então assim, a mudança é o ambiente onde você está. Agora, a tempestade está afligindo todo mundo. Todo mundo, de alguma forma, mais ou menos, está sendo acometido com esse momento. Tá bom? Vou repetir. A diferença é que não é um impacto igual para todos. Mas isso também respinga em mim. O que eu quero que você entenda é que o fato da gente ter um problema no sistema, de ter atrasado a entrega do balanço, não muda o fato do balanço ser entregue atrasado. Não muda o fato. Justificativa não muda resultado. O que a gente tem que fazer é aprender com os erros, se aperfeiçoar, trabalhar em cima disso. O que nós vamos fazer para o ano que vem isso não acontecer? Vamos nos antecipar, vamos pegar um banco e simular o encerramento do balanço. Né? Lá eu não tenho total controle sobre o fechamento, eu não sou responsável pelas contas. Né? O responsável lá é um contador, vou lá e auxilio ele dentro das possibilidades dele, dentro dos prazos dele. Né? Talvez se eu fosse o contador lá, eu já teria me antecipado no processo. O que eu quero que você entenda é que justificar não vai mudar o resultado. Como essa colega, por exemplo, que justificou o fato do erro ter acontecido pelo sistema e o tribunal falou, não quero saber, a responsabilidade é sua. Então o que você como contador tem que entender é que uma vez que a responsabilidade é sua, você tem que cuidar, você tem que se aperfeiçoar, entender que existem esses pilares práticos, por exemplo, ficar mais atento a eles. Né? Classificar bem as receitas, a contabilização das receitas, por exemplo, como é que elas estão sendo apresentadas nas demonstrações contábeis, nos demonstrativos fiscais, no tribunal, no SICONF, né? É analisar isso, né? A despesa, o resto a pagar, as dívidas, a mesma coisa, como eu falei, a fonte de recurso, né? Acaba abraçando tudo isso, mas eu e você temos que cuidar, né? Você tem que ficar atento para isso, porque depois não adianta reclamar. Né, que justificar que foi o sistema que fez, que desfez, que atrasou, que o cenário estava ruim, que não tinha equipe. Infelizmente não adianta. Né? Justificativa pode sensibilizar quem está julgando, mas não vai mudar o resultado. Tá bom? E se você não conseguir essa sensibilidade, de fato pode ter problemas. Eu tenho acompanhado colegas que têm sofrido bastante. Alguns estão conseguindo superar e tirar. Não vou falar assim, tirar de letra um momento, né? Porque dificilmente tira de letra. Raramente você vai pegar um colega assim, se gabando de que tá tudo bem. É balela, porque eu duvido muito que tenha alguém que tá assim, tranquilão, né, com a entrega das contas. Se tiver, é óbvio que pode ter. Mas desconfia, porque talvez está só querendo se aparecer. A verdade é que a maior parte dos colegas estão sofrendo. Alguns mais, outros menos. Tem colegas que estão conseguindo superar com muita dificuldade esse momento. Agora tem outros também que estão assim, sofrendo crise de ansiedade, estão ficando doentes, pedindo afastamento. Isso é muito sério, tá bom? Eu venho aqui e abro a live para falar para você sobre o que está acontecendo, para de alguma forma te instruir,
te dá um pouco mais de visão, de clareza, para você poder superar essas dificuldades. Tem os colegas que já fazem parte do grupo de alunos, conseguem um apoio interessante, meu e de outros colegas da comunidade, porque a todo momento tem ali a possibilidade de perguntar, tirar uma dúvida, sair do sufoco, mas infelizmente não é todo mundo que tem essa possibilidade, não é todo mundo. E quem não tá, via de regra, quem não tem essa possibilidade está padecendo, está sofrendo mais. Mesmo quem tem esse apoio está tendo dificuldade. Quem não tem, está padecendo. Eu acho que a gente está passando por um momento e assim, eu imagino que isso vai mudar em breve. Eu acredito muito que deve mudar. Mas esse ano não vai melhorar muito não, tá bom? Esse ano vai ser um ano difícil. Esse ano a tendência é até piorar um pouquinho mais antes de melhorar, talvez, a partir do ano que vem. Mas tem muita coisa ainda que vai vir pela frente, tá bom? Então, que você fique atento a isso. Que você possa ter a sabedoria e o discernimento para entender o que está acontecendo na sua vida. Se você não está se desgastando demais, porque está dando murro em ponta de faca, está dando cabeçada na parede, quando poderia, num passo, né, talvez de um pouco mais de humildade, ou fazendo um investimento na sua sanidade mental, na sua saúde, contar com o apoio, né, de uma rede que possa te estender a mão. Tem gente que é teimoso, quer fazer tudo sozinho. Eu falo para você, sozinho você não vai a lugar nenhum. Eu falo assim, cheio de compaixão e de misericórdia. Eu tenho acompanhado colegas doentes, sofrendo. Eu sinto muito, de verdade, tá bom? Sinto muito de verdade. Eu espero que não seja o seu caso, tá bom? E que se for, que você possa orar, que você possa entregar o seu fardo, assim, para que Deus possa te dar entendimento, direcionamento, sabedoria, possa aliviar o peso sobre as suas costas, que talvez você não se cobre tanto, que você entenda que não dá para fazer milagre, que a gente pode avançar de glória em glória, mas que se você também sentir que é um momento, sabe, de buscar também ajuda, que você possa buscar e entender que daqui a pouco a gente vai ter no fim do mês, né, a possibilidade de você fazer parte, por exemplo, da turma e do contador de valor, e talvez seja a chance de você estar com a gente nessa, tá bom? Para que você possa diminuir um pouco o fardo da sua caminhada, tá joia? O que eu posso fazer, eu tenho feito, né? Eu abro aqui, toda terça. Semana passada eu nem consegui fazer a live, né? Porque tava com o balanço lá enroscado, me atrasei, nem consegui fazer, pra você ver como eu também sinto isso, como eu também sou penalizado com isso. E hoje eu tô aqui. A minha parte eu faço. Eu venho aqui, faço as lives, né, toda terça, de forma gratuita. Ano passado eu passei o ano inteiro lendo a MCASP, de graça. Quem acordou cedo me acompanhou, estudou comigo de graça. Eu faço mais do que eu posso. Faço uma entrega maior do que o normal. Eu acho que dificilmente você vai encontrar um professor aí da contabilidade pública que tem se entregado, se doado tanto quanto eu. Talvez você reconheça isso, talvez não. Mas estão poucos, né? Eu não sei nem se eu posso dizer que eu sou o que tem mais se doado. Talvez seja, talvez não. Então eu tenho feito mais do que eu posso, né? Agora eu também não posso fazer milagre, né? Também não posso pegar na sua mão. Outro dia tinha uma colega aqui, veio tirar dúvida comigo sobre o réu do MDE, por exemplo, né? Sobre dúvidas de MDE. Ela veio, perguntou, tal, direcionei, falei, é assim, dei o caminho para ela. E parece que ela não concordou, não ficou contente, né? Quis discutir. Eu falei, olha, mas eu já te dei o caminho, te disse onde está a resposta. Se você não concorda comigo, você quer que eu faça o quê? Não é nem aluna, né? Se fosse aluna, sinceramente, eu pegaria na mão, ia lá, explicava. Mas tem coisa que eu não posso fazer, sabe? Tem coisa que não dá para eu chegar. Tem alguns níveis de atendimento que eu só consigo chegar com quem é aluno, porque eu tenho um negócio também, né? E não dá para eu fazer mais do que eu já tenho feito aqui. Eu espero que o que eu tenho feito aqui já esteja te ajudando, de alguma forma. E que quando você entender que faz sentido para você dar um passo a mais, que você dê, tá? Mas assim, de coração, tenho feito o meu melhor, tenho me entregado, me doado para poder ajudar, mas reconheço que não é fácil, né? Assim como outros profissionais têm feito também. Mesmo assim, não é fácil, né? Então que você possa, de fato, avaliar, sabe? O seu momento, as suas condições, a sua entrega, o quanto você tem se aperfeiçoado para poder facilitar a sua jornada, o quanto você está dando murro em ponta de faca, dando cabeçada na parede porque está teimoso e não está se aperfeiçoando, né? Reclamando que não tem tempo, mas também nunca estuda e aí não consegue aperfeiçoar a entrega e vai ficar sem tempo o resto da vida.
Então que você tenha discernimento, sabedoria para pensar sobre tudo isso, tá bom? Que você possa, mesmo quando desanimar, não desistir. E que você possa estar comigo aqui terça-feira que vem, né? Nós vamos para mais uma live semana que vem. Se fez sentido essa aula de hoje, se você entendeu o recado que eu passei aqui, tá bom? Lembra de deixar um like aqui, de curtir, de me seguir, de me acompanhar, de compartilhar também, tá joia? Principalmente o pessoal que está aqui no Instagram, né? Infelizmente aqui no YouTube hoje deu alguma pane aqui, o áudio ficou ruim, mas tá bom, né? O importante é que a entrega tá feita, né? A gente mais uma vez esteve junto aqui. A gente se vê semana que vem, tá joia? Fiquem com Deus aí, forte abraço e vamos junto. Até mais.